Helena Branche sempre acreditou que algumas verdades só surgiam quando a vida estava pronta para ouvi-las. Passou a maior parte dos seus 42 anos imaginando que tinha pleno domínio da própria história, como se sua identidade fosse um terreno estável e inabalável. Orgulhava-se de ser uma mulher meticulosa, dedicada, que construíra uma carreira sólida como restauradora de obras raras no Instituto Nacional de Arquivos Históricos. Era respeitada, admirada e, acima de tudo, previsível. E talvez fosse justamente essa previsibilidade que a mantinha protegida de si mesma. Vivendo entre papéis antigos, documentos corroídos pelo tempo e relíquias que carregavam memórias alheias, Helena sempre achou mais fácil devolver vida ao passado dos outros do que ao seu próprio. O dela, afinal, era um grande vazio. Nunca se lembrará de nada antes dos 8 anos. Sua mãe adotiva, Dona Ivone, dizia que era normal, que algumas crianças não guardavam memórias tão pequenas. Helena acreditou. Ou escolheu acreditar. Até a manhã em que encontrou a pasta que não deveria existir. O instituto estava silencioso, como costumava ser nas primeiras horas. A equipe ainda não havia chegado quando Helena abriu o laboratório de restauração e organizou a mesa para mais um dia de trabalho. Estava catalogando documentos que haviam sido transferidos de um acervo privado recém-incorporado. A maioria eram manuscritos jurídicos, nada especialmente curioso. Mas no fundo de uma das caixas surgiu uma pasta fina, de couro marrom, marcada por uma mancha circular escura, como se tivesse sido queimada. Não havia etiqueta, número de registro ou qualquer tipo de identificação. Era como se tivesse sido colocada ali por engano. Ou de propósito. Ao abrir a pasta, encontrou apenas uma folha de papel dobrada ao meio e uma fotografia. A foto mostrava uma menina parada em frente a um casarão antigo de janelas altas e pintura descascada. A criança usava um casaco vermelho e segurava um brinquedo na mão direita, algo parecido com um pequeno tambor de madeira. Mas o que causou impacto em Helena não foi o cenário. Foi o rosto. A menina era ela. Não havia dúvida. O mesmo corte de cabelo, a mesma expressão séria, os mesmos olhos escuros observando tudo com uma atenção maior do que a idade sugeria. A data no verso indicava 1987. Helena tinha 5 anos. O papel dobrado continha apenas uma frase escrita em caligrafia precisa. Você sabe o que aconteceu naquela casa? A mente dela parecia girar. Não, ela não sabia. Nunca soube. E por algum motivo, ninguém jamais quis que soubesse. Nos dias seguintes, Helena tentou concentrar-se no trabalho, mas qualquer som, qualquer objeto, qualquer documento parecia sussurrar a mesma pergunta silenciosa. O que havia naquele passado esquecido? Começou a procurar informações sobre o casarão. Usou mapas antigos, registros de propriedade, jornais digitalizados. Depois de dias de buscas, encontrou uma pista. A casa pertencia à Fundação Orvalho, uma instituição infantil que fora fechada 30 anos antes após denúncias de irregularidades. As matérias eram vagas, falavam em condições precárias, em investigações inconclusivas, em documentos extraviados. Parecia que tudo fora abafado. Quanto mais lia, mais uma sensação estranha se aproximava. Um incômodo profundo, como se algo dentro dela estivesse prestes a despertar após décadas adormecido. E despertou. A primeira lembrança veio como um estalo enquanto Helena lavava o rosto no banheiro do instituto. Subitamente viu uma sala iluminada demais, paredes brancas e frias, um cheiro forte de desinfetante e uma voz masculina repetindo: "Olhe para mim e fale o que viu." Ela não conseguia ver o rosto do homem, mas lembrava da sensação de sufocamento, da garganta trancada, de querer gritar e não conseguir. A lembrança desapareceu tão rápido quanto surgiu, mas foi suficiente para deixá-la trêmula. No mesmo dia, ao chegar em casa, encontrou um envelope preso à porta do apartamento. Sem remetente, sem marca, sem palavras. Dentro estava a mesma fotografia da pasta, só que desta vez com uma frase escrita à mão no verso. Pare agora. Está indo longe demais. O aviso seria assustador para qualquer pessoa. Para Helena, foi quase um empurrão. Alguém sabia o que ela estava descobrindo. Alguém a estava observando. E alguém queria que ela desistisse. Isso significava apenas uma coisa: havia algo muito maior escondido. Decidiu procurar Dona Ivone. A mãe adotiva, já debilitada pela idade, sempre evitava perguntas sobre o passado. Mas Helena insistiu. Mostrou a foto. Perguntou sobre o casarão. Perguntou sobre a Fundação Orvalho. Perguntou sobre os anos anteriores à adoção. Perguntou por que não lembrava de nada. Dona Ivone chorou. Um choro silencioso, pesado, cheio de culpa acumulada por anos.
Entre soluços, contou que Helena fora encontrada em condições alarmantes, sozinha em um quarto trancado na fundação depois que a instituição foi fechada às pressas. A polícia disse que a criança não falava, não reagia, não parecia reconhecer nada. O diagnóstico inicial foi trauma severo. E aí veio o mais perturbador. A polícia registrou que, antes de ser levada dali, Helena repetia apenas uma frase: "Ele disse que vai voltar." Quando questionada sobre quem era esse ele, Dona Ivone apenas balançou a cabeça. Disse que nunca soube. Disse que nunca quis saber. Disse que foi orientada a não fazer perguntas. Ao longo da noite, tudo parecia ficar mais sinistro. Helena voltou ao instituto no dia seguinte com a sensação de estar sendo observada. E estava. Enquanto consultava arquivos mais antigos, notou um homem parado do outro lado da rua olhando fixamente para a janela do laboratório. Ele usava um casaco preto e não tinha expressão alguma. Quando percebeu que foi notado, simplesmente se afastou. No laboratório, entre caixas e pastas antigas, Helena encontrou algo que parecia uma chave. Uma chave pequena, de ferro, com o número 14 gravado na lateral. Ao lado, havia um cartão de registro indicando que ela pertencia a um dos depósitos subterrâneos do instituto. Um depósito que não era usado há mais de 2 décadas. O lugar estava quase abandonado. Poeira no chão, lâmpadas antigas que piscavam, cheiro de mofo impregnado. A sala 14 ficava no final do corredor. Quando abriu, viu apenas uma mesa, uma cadeira e uma caixa metálica pequena. Dentro dela, documentos sigilosos de investigações sobre a Fundação Orvalho. Depoimentos de ex-funcionários, relatórios de assistentes sociais, laudos psicológicos. E ali, no topo da pilha, havia um dossiê com o nome dela. Helena Abranches. Paciente 12B. Diagnóstico inicial, bloqueio de memória induzido. Tratamento experimental autorizado pelo médico responsável, Dr. Caio Sandres. Helena nunca ouvirá esse nome. Mas conforme lia as páginas seguintes, descobriu que aquele homem estivera envolvido em práticas antiéticas, pesquisas com trauma infantil e supostas formas de manipulação psicológica. As páginas finais descreviam algo ainda pior. Um grupo de mantenedores financiava os experimentos. Pessoas influentes, ocultas sob pseudonimos. Um deles era identificado apenas como o Guardião. Segundo o relatório, havia interesse em apagar memórias específicas das crianças que passaram pela fundação. Memórias sobre o que acontecia à noite. Memórias sobre determinadas pessoas. Memórias sobre um homem. Um homem de casaco preto. Um homem que dizia voltar. De repente, Helena escutou passos no corredor. Passos lentos, firmes. A luz piscou. Alguém estava ali. Ela apagou a lanterna do celular e se escondeu atrás de uma estante. A porta da sala 14 se abriu. Uma sombra entrou. A pessoa ficou parada por alguns instantes, respirando fundo, como se sentisse o lugar. Depois fechou a porta. Helena esperou por longos minutos antes de sair. Quando deixou o depósito, encontrou um bilhete no chão, escrito com tinta fresca. Pare agora. Ou será tarde demais. O medo tomou conta dela, mas era tarde demais para recuar. Começou a investigar o médico. Descobriu que desaparecera misteriosamente após a fundação ser fechada. Mas havia registros de um assistente dele, um homem chamado Mauro Risse. Ao encontrá-lo, já idoso e debilitado, recebeu a revelação mais perturbadora de todas. Segundo ele, Helena não era apenas uma das crianças da fundação. Ela era a criança central do experimento. A única que viu o que não deveria. A única que foi capaz de resistir ao bloqueio completo das memórias. A única que mencionou o nome verdadeiro do guardião. O único que tinha poder para destruir tudo se a verdade viesse à tona. Ela lembrou. Enquanto Risse falava, flashes de memória começaram a surgir como golpes. Viu o casarão escuro. Viu corredores estreitos. Viu portas trancadas. Viu crianças chorando. Viu o homem de casaco preto entrando em um quarto com luvas vermelhas. Viu a luz forte sobre seus olhos. Viu o tambor de madeira caído no chão. Viu-se escondida atrás de uma estante. Viu as chamas começando. Viu o caos. Viu alguém levantando-a no colo. Viu um rosto parcialmente coberto. Viu olhos frios. Viu a promessa. Eu volto por você. Tudo aquilo tinha acontecido. E alguém, por décadas, garantiu que ela não lembrasse. Naquela noite, ao chegar em casa, encontrou o apartamento revirado. Mas algo estava intacto sobre a mesa. A fotografia da menina. E atrás dela, havia agora uma nova frase. Está na hora de terminar o que começamos.
Helena sabia que não poderia enfrentar aquilo sozinha. Reuniu todos os documentos, relatórios, depoimentos, dossiês e gravações e enviou anonimamente para jornalistas investigativos, promotores e autoridades federais. No dia seguinte, a operação estourou como uma bomba. Inúmeros nomes foram expostos. Pessoas influentes foram presas. A Fundação Orvalho virou manchete nacional. Investigações se espalharam por semanas. O guardião, porém, nunca foi encontrado. Helena passou meses tentando reorganizar a própria vida. As memórias vinham aos poucos, como fragmentos de um quebra-cabeça doloroso, mas necessário. Um ano depois, ela voltou ao casarão devastado, agora apenas ruínas cobertas de mato e poeira. Sentou-se no chão e fechou os olhos. Pela primeira vez, o silêncio não parecia uma ameaça. Era apenas parte dela. Não tinha mais medo do passado. Ele finalmente tinha um nome, um rosto e um corpo. E, ainda assim, já não tinha poder sobre ela. Naquele instante, percebeu que a história que tentaram enterrar havia se libertado. E que ela, enfim, também estava livre.